Ah, não quero adicionar calma. Olá, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Oi, 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 gente, tudo bem? Esperar um pouquinho para todo mundo entrar. Vivian, tudo bem? Oi, pessoal da Chácara do Jockey. Olá, tudo bem, Marcele? O que você fez lá? Já volta pra lá. Oi, Adriano, tudo bem? Como vai? Marcita, Pati, Escola Educare. Gente, eu não enxergo direito, viu? Olá, Isabel, tudo bem? Bom, vamos iniciando, senão a gente não consegue. Ai, pessoal de Salesópolis, Cíntia, tudo bem? Camila, do Chácara do Jockey, Sei Alecrim, Pequeno Aprendiz, nossa, quanta gente bacana, quanta gente querida. Obrigado, viu, gente? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Ciesp o convite e a Regina, que foi sempre tão carinhosa e super preocupada com a educação, né? Sobretudo nesse tempo agora de isolamento. E. Ops! Só assim, gente, meio lesado. E agradecer esse convite para que a gente pudesse dialogar aqui um pouquinho sobre o papel do educador de bebês e crianças pequenas. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. Quem já esteve comigo sabe que eu tenho uma preocupação muito grande com a primeira infância, e é a partir daí que a gente vai dialogar sobre essas possibilidades mesmo de ser e fazer uma pedagogia que atenda à demanda dos bebês, das crianças pequenas, né? Bom, eu sou o Jonatas, eu sou pedagogo, trabalho em formação de professores já há bastante tempo, dirigi creche durante muito tempo. E aí, depois eu fui trabalhar com formação de professores. Eu sou idealizador do Ateliê Monta e Desmonta também, depois se vocês quiserem conhecer. Olá, pessoal, tudo bem? Sei Recanto da Alegria, que bacana. Céu Novo Caminho, quanta gente legal. E aí, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre esse papel do educador na primeira infância, né? Quem é esse educador, de que maneira que a gente pensa essa educação, eu acho que a gente parte de um princípio que é a concepção. É aquilo que vai nortear o nosso fazer pedagógico, o nosso trabalho. É, Beth Rocha, meu amor, tudo bem? Quanta gente querida! Tem muita gente querida, muita gente que partilha dessa jornada da educação comigo, que está aqui, gente que já passou por mim, né? Passou pelas nossas vivências, pelos nossos cursos. Então, acho que é gente muito querida, muito importante que está aqui presente. E aí, quando a gente está falando dessa ideia de educação de bebês e crianças pequenas, a gente parte do princípio. Deixa eu achar um ponto aqui. Parte de um princípio que é a concepção. Que concepção de infância a gente tem? Então, para que a gente possa pensar, que bebês são esses com quem a gente trabalha, né? Quem são essas crianças que habitam os nossos espaços? E entender de verdade na raiz dela. Que são sujeitos de direitos, são sujeitos capazes, e aí a gente não está falando da concepção que está posta nas leis ali. Espera só um pouquinho, gente, que eu não consigo desconectar o meu WhatsApp, mas já sei o que eu vou fazer, tirar o som. Pronto, senão vai ficar vindo um monte de coisa. E aí a gente parte do princípio, né, dessa
quem é essa criança com quem a gente trabalha? Que é esse sujeito, não aquele sujeito que está lá posto de forma tão bonita nas diretrizes, na base, nos referenciais, né, nos documentos legais, mas é a criança que está habitando o nosso espaço. A gente conhece de fato ela, conhece as especificidades dela, conhece as limitações dela, conhece as potencialidades que ela tem. Então acho que é dentro dessa perspectiva que a gente começa a partir para um olhar desse papel de educador. Né? Essa criança que habita o nosso espaço, aquela criança que está lá, que chega com as suas manias, que seja com os seus valores, que seja com a sua história de vida. Isso é importante a gente saber. E dentro dessa perspectiva, como é que a gente entende essa cultura que ela traz para dentro da escola? De que forma que ela vai nos dando indícios de quem ela é. E quanto nós, né? E aí volta para a especificidade, vem para a especificidade do profissional de educação infantil, o quanto nós conhecemos sobre essa criança. O quanto a gente conhece sobre desenvolvimento infantil, o quanto a gente conhece sobre habilidades, sobre capacidades, sobre potencialidades. Então, essa mesma criança, que ela é capaz, competente, investigativa, curiosa, um sujeito que pesquisa mesmo as suas possibilidades, que pesquisa as suas capacidades, como eu, como educador, também estou disposto a ser capaz de pesquisar, de acolher as curiosidades, organizar possibilidades dela crescer e se desenvolver. Cláudia, tudo bem? Como é que você está? Que bom que você está aqui. Quanta gente querida. E aí, gente, dentro disso, né, a gente vai pensando um pouco na ideia de educação que se faz junto com o outro. Educação que se faz na potência. Educação que se faz olhando para a possibilidade. De que maneira que eu, como educador, que conheço essa criança, que sei qual é a minha função, né, de pensar uma condição de desenvolver esse sujeito na sua potencialidade, na sua possibilidade, na sua capacidade, no seu jeito holístico de ser, né? Não só no cognitivo, mas no biológico, no social, no psíquico, no emocional, no afetivo. Então, como a gente, como educador, consegue dar possibilidade dessas crianças se desenvolverem com o melhor possível. E aí a gente vai pensar, de fato, em que um dos elementos para essas possibilidades é como é que eu penso espaço, tempo e materiais. Então, parte do princípio de que eu sei quem essa criança é, eu entendo as possibilidades dela fazer, eu entendo as capacidades que ela tem de desenvolver, e como elas estão em momentos de pesquisa e de aprendizagens diversas. Então, como é que eu olho para tudo isso e vou interpretando essas possibilidades, né, por meio de registros, de uma documentação pedagógica que dá visibilidade para essas aprendizagens, esses percursos, né? Como é que eu vou pensando esses contextos que são tão importantes, né? Não como um local construído, mas como um local que vai se constituindo como uma possibilidade de investigar, uma possibilidade de criar propostas que sejam investigações potentes, investigações de possibilidades dessa criança ser e fazer educação. Eu acho que a gente parte muito do protagonismo. É isso mesmo, Fernanda. A gente parte, né, viu, o protagonismo da criança. E é quando a gente olha para esse protagonismo, quando a gente entende essa capacidade, quando a gente entende essa possibilidade da criança ser e estar no mundo como um sujeito que pratica a ação, que faz descobertas, que faz hipóteses, a gente está pensando de fato nesse ambiente educativo, né? Nessa escola que se coloca como a possibilidade de oferecer situações de aprendizagens muito significativas. E dentro dessa perspectiva a gente vai olhando para uma coisa que é imprescindível, né?
como é que a gente vai enxergar esses bebês. Travou, gente? Maria, travou aí? Tá travando? Eu tô tentando... Eu tô aqui com outro telefone pra ver se... Como é que vai, mas ele chega com delay. Melhorou? Ainda travando? Tá, joia. Pera, gente. Já destravou? Desconecta a sua internet. Deixa assim um pouquinho. Melhorou, bacana. Então é pensando nisso, né? Pensando na ideia de que esse ambiente que vai se constituindo. Então, olha o que é preciso. Primeiro, a gente saber quem é essa criança, com quem a gente trabalha. Depois, que a gente é um agente potente de desenvolvimento infantil. E uma outra questão é como é que eu organizo esse ambiente para que as possibilidades de crescer, as possibilidades de aprender, as possibilidades de interações, as possibilidades de construção de conhecimento são organizadas para que as crianças se desenvolvam de forma plena. E nesse sentido, a gente vai colocando materiais, reflexões, vai colocando o nosso saber em jogo sobre o que a gente sabe sobre as crianças, sobre o que a gente sabe sobre como essas crianças aprendem, para organizar as possibilidades de aprendizagem. Então, colocar esses materiais em jogo, organizar esse espaço, esse ambiente e esses materiais para que as crianças transformem as curiosidades em investigações e, sobretudo, que elas transformem essas curiosidades em conhecimento, em como elas se desenvolvem e como elas colocam tudo isso para o seu aprendizado. E aí, o que é importante a gente pensar é como é que a gente olha para esses bebês? Como aprendizes? Como alunos? Como alguém que a gente estimula para se desenvolver? Então, nesse sentido, territórios de aprendizagem em nossos espaços, igual você mostrou na formação aí, Fê, é isso mesmo. Como a gente organiza territórios, ilhas de intimidade, contextos de aprendizagem, que essas crianças possam colocar em jogo as suas curiosidades, possam colocar em jogo os seus saberes, possam colocar em jogo as suas teorias, né? E isso vai giroflá, meus amores. Beijo. Como tudo isso as memórias de infância dela. E se a gente pensar, de fato, como a escola da infância era no nosso tempo, e olha que eu sou novinho, como essa escola da infância oferecia processos de preparação, né? E como essa demanda não atende os anseios das crianças. Desliga seu coisa que ela está travando. Que essa escola preparatória não atende os anseios das crianças. Ela atende a possibilidade de preparar essa criança para ser alguma coisa. Ela não olha essa criança como ela de fato é. E se ela não olha essa criança como essa criança é, ela não organiza processos de aprendizagem. Destravou? Não, sim. Não, tranquilo. Sai e entra de novo que volta. Então eu vou sair e entrar, tá bom, gente? Espera só um pouquinho. Ih, mas aí se eu sair, vai encerrar ali, eu não vou conseguir salvar. Ah, obrigado, Giroflê, é uma referência. Sou um estudioso. E aí, gente, se eu tenho uma escola preparatória de fato, eu não tenho uma escola que coloque essa criança na centralidade do processo. E aí, quando a gente remete à nossa educação infantil,
se a gente olhar para as nossas vivências, as nossas práticas, apesar de todo o esforço que os nossos professores tinham em nos dar processos de prontidão, nos preparar para escrever, nos preparar para viver uma vida, a gente fazia isso naquele momento. A gente vivia, a gente estava presente, a gente era um sujeito ali. E eu me lembro que eu estudei numa escola que tinha uma área externa incrível. E eu gostava de pegar vagalumes. Às quartas-feiras tinha uma feira ali, que existe até hoje essa feira, e meus vagalumes eram moscas varejeiras. E elas paravam ali de frente e eu organizava, eu levei até uma caixinha de remédio para poder guardar os meus vagalumes naquela época. Então eu fazia uma conchinha com a mão e elas paravam, ficavam ali, né, planando num determinado momento, e a gente fechava as mãozinhas e batia para poder pegar esses vagalumes e jogar dentro da caixinha. Então, o que isso me coloca a gente a refletir? Que o mundo da criança é um mundo de pesquisa, de interesse. É um mundo em que, a todo momento, ela se conecta a algo. E a gente tem que estar muito ligado para ver qual conexão que ela faz. Para, a partir dessa conexão, a gente fazer provocações que levem essa criança a construir conhecimento. Então, poderia, naquele momento, a professora estar atenta a isso e explicar do perigo que tinha pegar aqueles ditos vagalumes, ou de que a gente precisava preservar, deixar esses vagalumes voarem. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que a dificuldade está em nós, educadores, porque a criança vive a infância plenamente. Se a gente percebe isso ou não, né, é uma outra questão. Isso faz com que a gente olhe para como a gente organiza as propostas de aprendizagem. E aí, volto para dizer, a gente conhece de fato um bebê? A gente olha para esse bebê, né, para poder perceber que a liberdade de movimento é algo tão importante e algo que ele possa se ocupar de pensar e de pesquisar. Se a gente está falando, eu sou estudioso da abordagem de M. Pickler, e quando eu falo disso, é pensar de que maneira que a gente está sempre colocando o bebê sentado para que esse bebê construa a posição, né, a postura de sentar-se. Mas vocês já viram um bebê que é colocado sentado e um bebê que senta por si próprio? A diferença de postura, né? Por isso a gente recomenda não o uso de bebês conforto nos espaços educativos. A gente sugere que esses bebês fiquem deitados com as costas todas num piso estável, para que ele possa ir construindo esses movimentos e transformando isso em aprendizagem. Isso é aprender. Isso é fazer com que a gente entenda que a aprendizagem se dá. E eu vou, como um educador pesquisador, pesquisando essas possibilidades e essas conquistas desse bebê e dessa criança. Quando a gente oferece uma gama de materiais para esse bebê investigar, né, pensando, professor Rogério, boa tarde, Ibirarema, São Paulo, tudo bom, Rogério? E quando a gente coloca, por exemplo, esse bebê deitado, né, e coloca uma gama de objetos que possam causar curiosidade e interesse nele, ele por si só começa a investigar, ele vai tentando virar para um lado, virar para o outro, para poder alcançar esses objetos e trazer para o campo de pesquisa dele. E nesse campo de pesquisa ele vai estruturando, né, essa coordenação visomanual, vai estruturando esses movimentos de pinça que vão se afinando dia a dia, que vão se constituindo como uma forma grande de processo de desenvolvimento. E se a gente está atento a tudo isso, pessoal do Sei Abraçar, tudo bem? Se a gente está atento a tudo isso, a gente percebe o quanto esse bebê evolui. Porque a gente está sempre preocupado em preencher tabelas de desenvolvimento que colocam essa... então, acabo perdendo algumas falas. Desculpa, pessoal, acho que a internet talvez não seja tão potente, mas eu estou tentando fazer aqui de uma maneira mais tranquila. Dependendo, a live vai ficar gravada, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu vou deixar a live gravada aqui. E depois também a gente pode organizar um outro bate-papo, fiquem tranquilos. Eu vou colocar também, disponibilizar tanto na página do Ciesp, continuem seguindo o Ciesp para poder ver. Tem muita dica legal, tem muitas lives bacanas, tá? Então vocês sigam, tem aí a Gabi, a Renata, a Divani, gente muito potente também, que faz um trabalho excelente e que está sempre nas lives aqui.
do CIESP. E aí quando a gente pensa, né, que organizou todo esse universo, esse cenário para as descobertas acontecerem, a gente, como pesquisador desse processo de aprendizagem, vai registrando, refletindo que possibilidades a gente pode dar para essa criança, de que maneira que a gente pode ofertar para essa criança saltos de desenvolvimento a partir das propostas e de pensar naquilo que a criança se interessa. Não aquilo que a gente acha que é necessário para ela, mas aquilo que de fato ela consegue dar conta de entender. Né? E aí a gente vai olhando. Kellen, tudo bem? Ju, minha amiga Ju Domingues, um beijo. Então a gente vai se colocando como um pesquisador dessa infância. E aí a gente vai partindo para a ideia, né, de pensar que essa criança, quando consegue algo por sua própria capacidade, por sua própria vontade, por sua própria habilidade, ela adquire uma classe de conhecimentos muito superior se ela recebesse as coisas prontas. Né? Então imaginem, a gente sempre tem a ideia professoral a criança pergunta como é que é isso? Nós automaticamente respondemos para a criança como é que é aquilo ou o que é aquilo que ela quer saber. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de sensibilidade, né, a gente daria um passo atrás. Quando a criança pergunta o que é aquilo, como é aquilo, o que ela pode fazer com aquilo, a gente devolve a pergunta para ela. O que você acha que é isso? O que você acha que pode fazer com isso? Onde você acha que pode usar isso? Porque a gente conecta uma série de sinapses que vão acontecer nesse cérebro da criança, levando ela a ampliar as possibilidades de conhecer, a possibilitar novas conexões com o objeto de pesquisa dela, né, com o objeto de curiosidade. E aí, óbvio que a gente consegue, num tempo um pouco maior, mas com mais propriedade, porque é a criança que investiga, é a criança que aprende. Não é a gente que vai fazer na verdade, a gente não cria ponte, a gente dá a resposta pronta. Quando a gente coloca uma intervenção independente, esse suporte emocional, dizer para a criança, estou aqui presente e você pode se apoiar em mim para você tirar suas dúvidas, para você sanar os seus medos, a criança se sente segura de investigar. A criança se sente segura em buscar possibilidades de pesquisa. Ela se arrisca muito mais, ela se aventura. É aquela coisa da gente permitir que a criança vá aos poucos dando saltos gradativos. Isso, trabalha na forma de ser questionador mesmo, Priscila, é isso mesmo. Uma outra coisa que é importante é a gente entender o cuidado. Porque a gente entende o cuidado como uma série de procedimentos que demandam atender uma necessidade fisiológica dessa criança. Quando, na verdade, o cuidado é uma forma de estabelecer relação, de estabelecer interação, de estar presente com a criança, de entender as possibilidades e também de desenvolvê-las. E eu falo muito nessa questão da ideia do bebê, né? Quando a gente cria esse processo de cuidar dessa criança com intencionalidade, pensando naquilo que a gente quer desenvolver, nas capacidades que a gente quer desenvolver, se a gente pega um bebê e a gente faz todo dia o mesmo ritual, esse bebê vai se apropriando e ele antecipa algumas ações. É o primeiro processo de autonomia dele. Então, se você todo dia troca o bebê da mesma forma, a hora que você abre o macacão, você tira a perninha direita, você tira a perninha esquerda, você tira o bracinho direito, você tira o bracinho esquerdo, você faz isso sempre com com o mesmo ritmo, com a mesma sincronia, o bebê aos poucos vai entendendo esse processo e ele se antecipa nas ações. É a ação autônoma dele. Então, quando a gente olha para essa questão do cuidado, né, é uma forma da gente construir conexões afetivas, conexões psíquicas e conexões cognitivas importantíssimas. Se a gente for pensar no cuidado, de uma forma geral, se você olhar para as enfermeiras do berçário, por exemplo, ela abraça o pessoal do Alecrim, ela faz um ritual com o bebê, mas de uma maneira muito asséptica. Ela pega esse bebê, ela vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá, trocou, limpou, colocou o bebê de lado. Que relações ela estabeleceu com aquele bebê? Ela colocou aquele bebê como um objeto ou como um sujeito? Né? E aí eu já respondo, porque como não tenho diálogo, ela coloca esse bebê como um objeto que ela troca, não um sujeito que é trocado.
né? Um sujeito que participa ativamente desse processo de troca. E aí a gente vai construindo noções simples, noções que nos fazem olhar para cada ação nossa como educador como algo que é extremamente importante, né? Então eu percebo a minha criança como um sujeito e eu ajo de acordo com essa forma de enxergar a criança. Então é o princípio, né? Porque é um sujeito de direitos, é uma criança que tem direito de ser acolhida, tratada, cuidada, compreendida, e que se torna um sujeito nessa relação, né? A gente não objetifica essa criança, a gente constitui a subjetividade na maneira com que a gente se relaciona com ela, na forma com que ela traz as demandas dela e a gente acolhe essas demandas, né? É a mesma questão do choro. Quando a gente pega uma criança que está adentrando na escola, que essa criança chora, 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 a nossa intenção não é de acolher o choro. Por mais boa intenção que a gente tenha, é de cessar esse choro da criança. A gente abraça ela no sentido de, por favor, fica quietinha, para de chorar. Né? Mas não de, eu entendo que para você é um processo novo, que a gente vai passar por isso, é uma adaptação, é um processo de acolhimento que eu vou te receber. Mas eu preciso conhecer as suas particularidades para que você se sinta também confortável em estar comigo. E nesse sentido a gente vai olhando para essas crianças como uma forma de relação, né? É uma relação de troca, é uma relação que coloca essa criança que tem um direito de viver plenamente essa infância, essa maturação, vivendo essa maturação biológica que ela tem, não aquilo que ela deveria ter ou que a gente acha que ela tem. Ela tem o direito de ser escutada, o direito de expressar os seus interesses por meio dos seus diversos canais de comunicação, sejam gestuais, orais, sonoros, enfim. E ela vai se colocando de uma forma... Gente, vamos me dando coisa do tempo, porque eu não sou uma pessoa... Ah, tem bastante tempo. Tem bastante tempo aqui. Então, ela vai se colocando de forma inteira pra gente. E a gente acolhe essa inteireza da criança. E é com essa inteireza que a gente trabalha. É com essa inteireza que a gente vai colocando essa criança em contato com o mundo. Então que mundo é esse que a gente oferece para a criança? A Mirta Schockler fala muito isso. Que mundo é esse que a gente oferece para a criança? Né? Essa criança vem ao mundo e como é que a gente organiza esse mundo para ela entender as possibilidades de ser e estar, de se relacionar, né? de entender como ela é nesse processo. Que bom te ouvir novamente, aprendo muito. Obrigado, Maria Helena. E aí eu acho que existem algumas questões que são importantes a gente pensar, né? Que não existe um currículo específico para bebês, né? Uma proposta que seja sistematizada para esses bebês. Então é preciso pensar num currículo de bebês. É pensar num currículo que atenda às demandas de um bebê de 0 a 18 meses. É preciso estar atento ao planejamento que é feito, né? Pensando nesses bebês. Esse planejamento, ele é muito preocupado em dar conta da rotina coletiva. Intencional e como forma de desenvolvimento. Os momentos de alimentação, os momentos de sono. E aí quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esse planejamento pensado no coletivo, que não olha para as especificidades, não olha para as necessidades. André, você é tão lindo, tão doce, eu não sou nada. E aí a gente pensando também na ideia da dificuldade que nós, educadores, temos em perceber especificidades desse trabalho que a gente realiza com bebês. Desconsiderando essa particularidade e esse potencial de aprender ativamente. É pensar de que maneira que, olhando para o bebê, e não é olhando para aquilo que o bebê faz só, ou aquilo que a gente viu que os bebês fazem, mas o que esse bebê me dá de recursos,
me dá de elementos. Eu vou esperar um pouquinho. Um abraço, professor Eurides, lá do SEI Malvina. Então, Fernando, o bebê não mudou, na verdade, né? É a gente que não enxergava ele. O bebê sempre foi assim. Porque o pensamento é o ato motor. Como é que esse bebê mudou? Mudou a forma com que a gente trata ele, mudou a forma com que eu enxergo ele, mudou a forma com que eu penso nele, mas não mudou o bebê. O bebê continua o mesmo, continua o bebê que se expressa, que dá possibilidades da gente enxergar, dá possibilidades da gente agir com ele, compara e de forma muito clara. Agora, se a gente não tem a noção de, de que esse bebê é um sujeito, a gente não faz nada de demais com ele. A gente vai trabalhar sempre na perspectiva de que, volto lá nas primeiras questões que eu falei, esse bebê é um sujeito que aprende, né? É um aprendiz. E se a gente olha para ele como um aprendiz, que eu vou desenvolver, a gente está olhando do ponto de vista do aluno, ou seja, do ponto de vista de que ele não tem competência, capacidade, mas ele tem muita competência, ele tem muita capacidade, de acordo com as possibilidades dele naquele momento. Ele tem um potencial de aprendizagem altamente elevado, né? Agora, pessoal da Sobei, um beijo, adoro vocês. Tô sempre lá, as meninas estão sempre lá nos meus cursos. E quando a gente fala dessa possibilidade, quanto a gente oferece de organização de espaço, de tempo, de materiais, de observação para essas crianças. E quanto disso a gente consegue transformar em reflexão para reorganizar as propostas. Então, parte muito do princípio de como é que eu enxergo esse bebê, né? Então, tentar dissociar essa ideia de cuidado não é uma atividade pedagógica, não é uma atividade de desenvolvimento, dissociar isso do momento de educação. A gente tem um discurso pronto de que é um binômio. Colégio Batista de Ribeirão Preto, com tanta propriedade sobre o bebê como sujeito aprendiz. Ai, obrigado, pessoal. Me sinto lisonjeado. Mas quando a gente olha para isso, como é que a gente dissocia, né? A gente fala muito do binômio educar e cuidar, mas a gente não pratica. Não é só atender a demanda de uma necessidade fisiológica, e que educar não é só desenvolver o aspecto cognitivo. Eu entendo que educar é colocar essa criança para viver nesse mundo, para ela usar das ferramentas que ela tem para se apropriar do mundo, produzir cultura e construir cultura e modificar essa cultura para que a gente possa fazer da educação um lugar de construção de um mundo melhor, óbvio. E não é piegas a gente dizer isso, porque se a educação não muda o mundo, ela não tem sentido de ser, né? Porque a educação não é transmissiva. Não são os cálculos que foram, não são as fórmulas dos cálculos que nos foram passadas de forma estéril que a gente vai fazer o uso agora. Por exemplo, muitos de nós sequer lembramos da fórmula de Bhaskaras. Muitos de nós sequer sabemos o uso da fórmula de Bhaskaras, né? Então, a educação precisa ter sentido prático, sobretudo a educação da primeira infância, uma educação que, por muito tempo, ainda vive em função de editoras que ditam conteúdos, que a criança precisa aprender as formas geométricas, a criança precisa aprender as cores primárias, a criança precisa aprender a contar até 10, a criança precisa aprender o A, E, I, O, U. Quer dizer, se a gente falar de um conteúdo que é de caráter cumulativo, como é que a gente vai dar conta de entender as demandas do mundo, né? Se a gente olhar os documentos legais, o referencial, a LDB, o Referencial Nacional para a Educação Infantil, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e agora a base curricular, comum curricular, onde elas propõem conteúdo. Olha, a criança vai aprender de 1 a 10 aos 3 anos
e as cores primárias. Então, se a gente olhar para essas demandas, isso parte de uma política de editoras que ditam regras no mercado educacional. E a gente não pode viver em função disso. A gente precisa viver experiências significativas, porque quando a criança pega um copo, pega uma garrafa e tenta colocar o líquido que tem no copo nessa garrafa, ela está se organizando internamente. Várias estruturas cognitivas estão ali sendo acessadas para que ela possa coordenar o movimento da mão com o movimento, né, de encaixe do líquido nesse orifício que é menor do que ela havia proposto. Então, essa live vai ficar gravada assim, pessoal. Vai ficar aqui no perfil do CIESP. Não deixem de seguir o CIESP, que tem muita coisa bacana aqui. Nessas lives que eles estão propondo, eu tenho assistido quase todas, eu estou encantado com tanto de conteúdo que eles estão disponibilizando para a gente poder crescer enquanto profissional. E aí, se a gente olha para isso, quando a gente fala muito da atividade, né? A criança deixa de estar em atividade quando? Quando a criança toma banho, ela está em atividade. Quando a criança está dormindo, ela está em atividade. Quando a criança come, ela está em atividade. Quando a criança transporta o prato dela, né, da mesa para um receptáculo que vai ser colocado na escola, ela está em atividade. Então, o conceito de atividade é muito amplo para a gente caracterizar a atividade como aquela folhinha. O professor Altino diz que o mundo não cabe na folhinha de uma folha A4, e de verdade é isso, né? A gente acha que a atividade é dar uma série de exercícios de exercícios motores para treinar a mão, para pintar dentro do limite. Se a gente não amplia essa cultura, não traz um repertório cultural amplo de músicas variadas, de diferentes culturas, diferentes sonoridades, não traz obras de arte, esculturas, pinturas, peças de ópera, arias de ópera, coisas que são tão importantes para a formação estética do indivíduo, a gente não constitui elementos de aprendizagem. A gente transmite um conhecimento mecânico que coloca a criança numa posição de robozinho. Sabe a música do Pink Floyd, The Wall? É um pouco disso. Então a escola não pode construir robôs que agem sempre. O Tonucci faz essa crítica também de uma forma muito leve nas charges dele. Então, quando a gente fala, pessoal de Ibirarema, um beijo, pessoal de Ibirarema. Quando a gente fala dessa ideia de atividade, é pensar que a todo momento as crianças pensam e estão em atividade. E a todo momento elas estão aprendendo. Porque quando ela segura um prato com as duas mãos ou com uma mão para transportar de um local para outro, quantas possibilidades motoras ela está vivendo ali. Então ela sabe que ela precisa agarrar o prato com uma certa apreensão de força. Ela precisa coordenar o movimento de caminhar com essas mãos suspensas, depositar numa outra base que esse prato vai ficar ali. Quando ela toma água, ela precisa organizar a intensidade do movimento dela para poder virar o copo, para que o copo não transborde nela. Então, todo momento, essa criança está em atividade. Quando ela está tomando banho, ela está aprendendo sobre as partes do corpo, ela está aprendendo a se higienizar. E nesse momento de pandemia, isso é tão importante, tão necessário, que a gente não se dá conta de que quanto isso transforma a possibilidade da criança ser sujeito. E a gente está sempre colocando essa criança para aprender, como se ela não soubesse nada, como se ela não relacionasse nada com aquilo que ela vive. Então é nesse sentido que a gente vai olhando, né, para as possibilidades que nós, educadores, vamos trazendo. Óbvio que a gente traz uma série de conhecimentos culturais, sobretudo os conhecimentos de maternagem, né, de cuidado, de como a gente atua com esses bebês, com as crianças bem pequenas. E eu não estou dizendo para não ter cuidado, mas eu estou dizendo para que a gente olhe para esse cuidado como uma forma de aprendizado, como uma forma de colocar a criança em relação com ela mesma para poder aprender e avançar as suas possibilidades de ser e estar nesse mundo, né? Arte e cultura fundamentais desde o berço. Eu acho que até na barriga, né, Fátima? Quando a gente
declama a poesia para os bebês, mesmo na barriga, essa sonoridade, a palavra tem poder, o timbre de voz tem poder, né, na construção do sujeito. E vocês devem ter visto várias experiências aí, quanto palavras bem ditas, né, bem colocadas, palavras positivas, trazem a fortificação da subjetividade, da emoção, e o quanto palavras mal colocadas, palavras depreciativas, palavras pesadas, duras, como isso afeta a criança também. Nesse exercício é importante a gente pensar que repertório a gente oferece para as crianças, que leituras a gente dá para ela, né? Que repertório, né? Anterior ao que a gente oferece para as crianças que repertório eu como educador tenho, o que eu sei, o que eu pesquiso, que histórias me aquecem o coração, que músicas me trazem memórias afetivas, que vivências eu tive na minha infância, que vão alimentar esse eu que sou hoje. E como isso se transforma em possibilidade de oferecer para a criança algo significativo. E aí, quando a gente fala desse repertório, a gente oferece Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e a Branca de Neve para as crianças. Mas elas gostam? Gostam. Mas o que mais a gente ofereceu? A gente ofereceu uma história que essa criança pudesse simbolizar as emoções dela nessa própria história e pudesse aprender a entender os seus sentimentos. Essa criança viveu possibilidades de ouvir músicas da sua cultura, né? Porque hoje a gente tem uma série de imigrantes, muitos refugiados de várias culturas. De que forma que essa cultura que advém de um lugar que não é o nosso, adentra a escola e compõe esse caldeirão de possibilidades de aprender, de exercitar o respeito, de exercitar a tolerância, de ouvir e entender outras línguas, outros sabores, outros sons, outros aromas. Como é que isso se transforma, se traduz em práticas pedagógicas? Eu vou buscar contos de outras culturas, eu vou buscar histórias de outras culturas, músicas de outras culturas, culinária de outras culturas, que pesquisas que essas crianças fazem, que levam essas crianças a entenderem que o outro não é melhor ou pior, ele só é diferente. E isso a gente faz desde o berço, isso a gente faz com respeito, isso a gente faz com afetividade, isso a gente faz com humanidade. E acho que nesse tempo de pandemia, mais do que qualquer coisa, é pensar de que maneira que a gente vive essas possibilidades de ser e de estar com essas crianças em relação. Como é que a gente oferece esses direitos que a base propõe de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de se expressar, de se conhecer de maneira ampla, real, concreta, com as propostas que a gente oferece tanto na escola quanto hoje com essa educação online, né? Então, como é que nós colocamos as possibilidades, né, dessas crianças conviverem com diferentes culturas, diferentes possibilidades, diferentes parceiros para entender as relações, para a gente perceber que conviver é entrar no outro, o outro entrar em mim. E dessa troca eu tirar uma coisa melhor. Como é que essas crianças como é que a gente garante o direito delas brincarem nessa infância que é tão viva, né? E as aprendizagens partem dessa brincadeira. Como eu, como educador, estou atento a perceber o que essas crianças fazem no cotidiano, do que elas brincam, e como esse brincar se relaciona com as aprendizagens que eu posso oferecer, que são os objetivos que estão postos lá na base. Como é que ela pode participar, ter voz numa educação democrática? Como é que a gente escuta essa criança? Como é que a gente dá voz para os anseios, as necessidades, para as curiosidades, para as negativas dela? Como é que ela explora esse ambiente, esses materiais e produz conhecimento? Como ela se expressa de forma clara? Como é que ela se coloca numa posição de autoconhecimento? Como ela se vê?
como ela se percebe no mundo, como ela se percebe com o outro em relação, como ela entende o outro, como ela percebe que o outro vai se constituindo como alguém que se conecta a ela e traz possibilidade de ampliar os olhares, os horizontes. E aí, educação infantil é o verdadeiro alicerce da aprendizagem, exatamente isso. É exatamente isso que eu penso. É neste lugar que nós estamos, gente. Nesse tempo que nós estamos. Nessa fatia da educação que nós temos. A gente tem... nós somos os grandes construtores de um futuro melhor. É ali que a gente se coloca inteiro. Mas para isso é importante que a gente saiba o que a gente está fazendo. Né? E que a gente se abra sempre para essas reflexões, para essas provocações. Que a gente sempre se abra com o novo. De que forma que o outro pode me ajudar a enxergar os meus processos educativos. Como é que eu, como educador, me permito no diálogo com o outro para que o outro possa trazer as percepções dele e me ajudar a enxergar coisas que eu não vi. A desconstruir. O Rubem Alves fala que a gente precisa tirar as velhas tintas e vernizes que nos pintaram e nos pintarmos com novas cores. E é nesse sentido mesmo de que como é que eu vou tirando tudo aquilo que eu fui constituído como um aluno que foi internalizando por vários anos, foi se acumulando a ideia de que eu sou alguém que vai dar aula. A gente não dá aula. A gente oferece situações significativas de aprendizagem para as crianças viverem intensamente a infância. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai entendendo que essa criança é um sujeito histórico e social, que aprende nessa interação, nas vivências, ela se constrói, se constitui coletivamente quando ela brinca, quando ela imagina, quando ela se relaciona, quando ela deseja, quando ela fantasia, quando ela coloca todos os sentidos dela em jogo, né? E aí a ideia é que a gente possa pensar em construir um currículo que vá articulando tanto os saberes da criança, porque essa ideia de currículo está posto na base, está posto nas diretrizes, que articula os saberes da criança com as produções do patrimônio cultural da humanidade, né? Então acho que é nesse sentido que a gente vai conectando todo esse elemento que é a constituição de saberes que vai dando para a gente a possibilidade de fazer uma educação de qualidade. Ou seja, o papel do educador de bebês e de crianças pequenas é de trazer o mundo para dentro da escola de forma concreta, de forma real. Um mundo que oferece para a criança condições de respeitar, de conviver, de ser. De que forma que a gente vai ofertando um capital cultural para a primeira infância, né? E que essa experiência corporal, essa experiência de interação, essa experiência de viver a totalidade a plenitude dessa infância vai se tornando esse capital cultural, né? E aí a gente vai entendendo como as culturas infantis, como a cultura da infância vai se traduzindo. Quem teve a possibilidade de visitar a exposição da Lígia Ortélio, né, a mostra aqui, teve uma mostra aqui em São Paulo, e o quanto ela, como pesquisadora, traz a simplicidade da cultura infantil. E como isso constitui possibilidade da gente olhar para as crianças e produzir conhecimento a partir do universo infantil. Não é o universo do Ben 10, não é o universo da Peppa Pig, mas é um universo em que a gente transforma o espaço da escola como um grande centro de pesquisa, de descoberta, de investigação. Com água, com argila, com terra, com areia, com elementos da natureza, com tintas produzidas por elementos naturais, por pesquisas que as crianças fazem, com tintas que são compradas também. Então, como todos esses suportes se transformam em possibilidade de aprender. Como todo esse espaço educativo se constitui como elemento significativo de aprender a ser e estar no mundo. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver meus horários aqui, porque eu tenho acho que 5 minutinhos ainda. Vocês têm alguma pergunta?
Gente, estamos aí? Deixa eu ver aqui. Oi, gente. Quanta gente querida aqui, viu? Olhar além do que se enxerga apenas com os olhos. É exatamente isso. Isso tudo na prática traria tanta paz às famílias deixarem seus filhos na escola. É isso mesmo. Pessoal da equipe São Bernardo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vai ficar gravada assim, Alessandra. A ideia é que a gente possa. Eu quero ver se eu consigo até depois, gente, baixar para ver se deixa ela nos favoritos, tá bom? É... Obrigado, Rê. Você também é incrível. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui pelo CIESP, dialogando com as educadoras. Vocês são incríveis. Eu acho que a gente vive nesse processo mesmo de troca de conhecimento, de diálogo. Regina, muito obrigado por ter me convidado. Eu queria que vocês ficassem, né, seguissem as redes sociais do CIESP, para vocês saberem de cursos, das lives que estão sendo promovidas pelo CIESP, que é um órgão tão bacana, tão generoso em dar tanto conhecimento para nós, educadores. Se vocês puderem também, sigam o Ateliê Monta e Desmonta, que é a empresa que eu sou um dos idealizadores, é uma empresa de mobiliários e brinquedos pedagógicos, e eu tenho uma página também chamada Dicas do Jonatas. E aí vocês, por favor, se quiserem se adicionar lá, eu falo sobre uma série de coisas, coloco artigos, experiências. Eu sou formador da rede particular, mas também da rede pública, do Quintal do Zaca, do Sei Santa Maria. Maria Castelar, obrigado. Vocês é que são maravilhosas. Obrigado por estarem aqui, por dividirem comigo esse momento. E eu vou fazer mais lives também, gente. Fiquem atentos aos meus perfis, ao perfil do Ateliê Monta e Desmonta, do CIESP, ao meu perfil particular. Eu vou fazer mais lives falando. Eu acho que é bacana, né, a gente trocar ideias e interagir, mas eu acho que é um pouco disso mesmo. Então, eu agradeço demais vocês por, né, dedicarem esse tempo a mim, a esse diálogo. Desculpa se eu não consegui mandar beijo para todo mundo, para Cris Tibaldi, para Kellen. Tem tanta gente querida, o pessoal da Girofleu, o pessoal da Dico, pessoal do Sei, Nossas Crianças, Adelaide, o pessoal da Adelaide, que sabe que eu sou sempre meio confuso, o pessoal do Sem Mamar, gente muito querida do meu coração, obrigado, viu? Que a gente se encontre rápido. Fiquem atentos que vão ter alguns cursos online também, entendam, né? Fiquem atentos nas redes do CIESP, tá bom? Um beijo, obrigado por estarem aqui comigo, gente, beijão. Como é que eu faço aqui, hein? Deixa eu ver. Ah, tem um tempo. Opa!